Nessa semana, nós vamos estudar o tópico de segurança em aplicações web. Ao longo das videoaulas, nós vamos estudar sobre conceitos associados a diferentes tipos de vulnerabilidades e ataques que aplicações web frequentemente podem receber. Os tipos de ataques e vulnerabilidades que nós vamos estar abordando são bastante parecidos com as vulnerabilidades que vocês já estudaram na disciplina de segurança de informação. No entanto, nessa disciplina, nós vamos ter um enfoque mais direcionado a questões associadas à parte de implementação, principalmente considerando o desenvolvimento de aplicações no lado servidor, no lado back-end, com o Framework Express. As videoaulas vão abordar conceitos e a teoria por trás dos ataques que podem ser realizados nas aplicações. E nós vamos estudar formas conceituais de como resolver, de como minimizar os riscos associados a esses ataques. E a cada videoaula nós vamos ter associado um conjunto de links com bibliotecas que podem ser utilizadas para resolver, para mitigar esse tipo de risco. Ao longo das videoaulas, nós vamos utilizar como base o modelo arquitetural de uma aplicação multicamada, considerando o desenvolvimento de uma aplicação web no lado com 3 camadas, sendo que a camada 1 envolve as tecnologias do cliente, associada ao uso do navegador web, e as tecnologias que são executadas dentro dele. A camada 2 envolve o servidor da aplicação, o servidor de front-end que responde às requisições HTTP. E a camada 3 envolve o sistema de gerenciamento de banco de dados que nós vamos estar utilizando. Cada um dos tipos de ataque e vulnerabilidades que nós vamos estar estudando tem um foco maior em determinadas camadas do nosso modelo arquitetural de aplicações web. A primeira vulnerabilidade que nós vamos estar abordando é a vulnerabilidade associada ao uso de sniffing e do protocolo HTTPS como um mecanismo de mitigação desse tipo de risco. O ataque do tipo sniffing ele envolve principalmente conceitos associados à comunicação entre a camada 1 e a camada 2, por meio do protocolo HTTP. As aplicações web, na comunicação da camada 1 com a camada 2, utilizam como protocolo principal o protocolo HTTP. Nesse protocolo, as informações são enviadas do cliente para o servidor em uma requisição HTTP, e as informações comunicadas do servidor ao cliente são enviados em uma resposta HTTP. Um ponto-chave com relação a essa comunicação é que ela é realizada por meio de texto, de forma que informações importantes das nossas aplicações web que podem trafegar na comunicação do cliente com o servidor e do servidor com o cliente são enviados em formato texto dentro da requisição e da resposta do protocolo HTTP. No entanto, considerando que essas informações são enviadas em formato textual, elas são visíveis a potenciais pessoas que tenham acesso à rede que nós estamos utilizando e que utilizem ferramentas de sniffing, como por exemplo o Wireshark, para capturar os pacotes, e dessa forma essas pessoas elas podem ter acesso e visualizar as informações trafegadas na requisição e na resposta HTTP. Nesse sentido, requisições com o envio de parâmetros associados ao login de uma aplicação web ficam visíveis ao uso de ferramentas de sniffing como essa. E da mesma forma, informações que trafegam do servidor para o cliente na resposta de uma requisição HTTP também podem ser visualizadas. Para resolver para minimizar esse tipo de ação, frequentemente as aplicações web fazem uso do protocolo HTTPS, em contraste ao uso do HTTP. O HTTPS, diferentemente do HTTP, criptografa as informações enviadas no corpo da requisição e da resposta HTTP. E dessa forma, essas informações elas não ficariam visíveis a pessoas utilizando sniffing na mesma rede. O protocolo HTTPS ele faz uso de 2 conceitos. O conceito de chaves assimétricas, que é um mecanismo de criptografia que faz uso de uma chave privada
como mecanismo de decriptação de uma mensagem, e de uma chave pública como forma de encriptação, e de chaves simétricas, que utilizam uma chave única para fazer a decriptação e a encriptação de mensagens. Ambos os conceitos são utilizados pelo protocolo HTTPS para garantir a segurança e a criptografia da comunicação do cliente com o servidor. Inicialmente, ao utilizarmos o HTTPS, no servidor nós precisamos fazer a configuração de um mecanismo de chaves assimétricas, inserindo no servidor configurações associadas à chave privada e a uma chave pública. Quando um cliente se conecta ao servidor, ele se conecta utilizando o protocolo TCP, faz o Free Range Handshake e na primeira comunicação ele pede do servidor o envio da chave pública. Um passo adicional na comunicação do HTTPS faz uso do que eles chamam de uma autoridade certificadora, que é um servidor localizado na internet que tem como objetivo garantir a autenticidade da chave pública enviada ao cliente. Dessa forma, o cliente tem um terceiro componente na comunicação que garante que essa chave pública pertence de fato ao servidor, para garantir que ele esteja se comunicando com o servidor correto com o uso dessa chave. Essa autoridade certificadora nada mais é que uma aplicação que faz de um servidor que armazena múltiplas chaves públicas e identifica quais os domínios, quais os servidores são associados a cada uma dessas chaves públicas. Quando nós estamos acessando uma aplicação web que esteja utilizando HTTPS, frequentemente nós observamos um cadeado que aparece ao lado da URL, indicando que aquele é um servidor seguro. Esse cadeado ele está atrelado a essa verificação de autoridade certificadora, em que nós fazemos a consulta da chave pública. O nosso navegador, na verdade, faz a consulta da chave pública com a autoridade certificadora e, quando a autoridade certificadora garante que aquele certificado pertence de fato ao servidor especificado na URL, ela envia uma mensagem que o navegador disponibiliza para nós por meio do cadeado que nós vemos nele. Uma vez que o cliente ele tem em mãos a chave pública do servidor, ele vai gerar dentro dele uma chave simétrica, que é a chave única utilizada para criptografar e decriptografar mensagens. E ele vai usar a chave pública que ele recebeu do servidor para criptografar a chave simétrica e enviar a chave simétrica para o servidor de forma segura, de forma que nenhuma outra pessoa envolvida entre a comunicação do cliente com o servidor possa ter acesso a essa chave. Quando o servidor recebe a chave simétrica criptografada com a chave pública, ele vai utilizar a sua chave privada para decriptografar a mensagem e ter acesso à chave simétrica. Quando o servidor receber a chave simétrica, a comunicação do cliente com o servidor vai ser realizada utilizando a mesma chave simétrica para fazer a criptografia do corpo da requisição, no envio dos dados do cliente para o servidor, e da resposta, com o envio dos dados do servidor para o cliente. É importante destacar que nesse mecanismo de comunicação, os corpos da requisição e da resposta do protocolo HTTP ficam criptografados. No entanto, as informações de cabeçalho da requisição e da resposta não são criptografadas. Isso é um resultado do fato de que o cabeçalho da requisição e da resposta pode conter informações associadas a regras de roteamento necessárias para a entrega das mensagens do cliente para o servidor e do servidor para o cliente. E dessa forma, essas informações precisam ser acessadas pelos intermediários na comunicação.